Sou mestre Paulo Buquerque, fundador do Combato, você já deve me conhecer pelo canal, e aqui eu estou apresentando a Juliana Conrado, professora de Combato, única mulher de uma turma de 34 faixas pretas homens, ela não está aqui por acaso para essa discussão, professor Leon, que dá aula de Combato, de Wushu, Muay Thai, mais um monte de coisa aí que eu esqueço de falar, que tem uma larga experiência dando aula para mulher, e nós temos a Ju, que é faixa branca, que ela só está aqui justamente porque ela é faixa branca e porque não tem experiência nenhuma para dar a opinião dela. Qual é a questão que a gente vai abordar hoje? Por exemplo, é comum eu receber um e-mail das pessoas falando assim, puxa, civil também pode fazer, porque o combate é muito militarizado. Primeiro eu vou explicar. O combate não é Forças Armadas, mas ele é realmente militarizado, tem um espírito militarizado, porque a nossa segunda casa é a Marinha, depois a gente entrou pela Aeronáutica, tem as Forças Especiais do Exército, Segurança da Rede Globo, todas as experiências que eu tenho, que o professor Clark, mestre Clark tem, e que vários outros do combate têm. Então você ter uma atitude militarizada, paga flexão, papapá, pressão, safos, gírias militares, é comum, é o nosso ambiente. Mas isso não quer dizer que seja só para militares, pelo contrário. Nas academias ela está aberta para todo o tipo de civil. Civil que está trabalhando no escritório, civil que gosta de fazer ginástica na academia, homem, mulher, alto, baixo, gordo, azul, amarelo, verde, para todo mundo. A ideia do combate geral é você ter a pluralidade na turma, tá? A gente quer que todo tipo de pessoa venha treinar, porque todo mundo precisa aprender a se defender. Eu não tenho vontade, porque a gente até chegou a tentar algumas experiências com isso, fazer turmas separadas por nicho. Turma separada por nicho A, por nicho B, grupo A por grupo B. Isso não funciona. O que a gente quer no combate é abraçar todo mundo. Mas existe uma questão, que é a questão que a gente vai discutir hoje. Por que, de uma forma geral, na maioria das artes marciais e sistemas de defesa, principalmente defesa pessoal, tem poucas mulheres em relação ao número de homens? Essa é uma questão discutível, tá? Por que isso acontece? E eu quero que ajude a opinião dela, o Leon dê a opinião dela, as duas Ju, porque as duas são Ju, a Juliana e a Ju, que o Marcos Achou dê a opinião dele e que o Mário Meia já deu a opinião dele também, que está ali fora, já deu a opinião dele também. Para a gente entender essa mecânica e tentar ver o que a gente pode fazer para trazer mulheres para a defesa pessoal, que é justamente o que elas precisam para sobreviver hoje em dia em qualquer lugar, tá? Juliana Conrado, você quer começar o assunto aí? Eu falei pra caramba, agora a bola tá contigo, vai lá. Valeu, mestre. Acho que para começar a entender esse assunto, eu acho que ele é um reflexo social assim, que existe da visão da luta. Defesa pessoal envolve luta. Você vai passar por aprender golpe traumático, isso é necessário e tem que estar muito no mindset da pessoa de querer aprender isso. Para quem é leigo, é bom você explicar o que é golpe traumático. Senão... Golpe traumático que você vai fazer são golpes que você vai bater jab direto, soco, chute, são golpes traumáticos. Então, quando você está falando disso, já começa que, para a mulher, no caso, vou falar da minha perspectiva, normalmente não é incentivado. Então, já não rola aquela coisa da pessoa ser encorajada a fazer aquilo desde criança. Eu sempre fui uma exceção porque eu sempre gostei de luta, então eu sempre busquei luta, comecei lá no judô, muito criancinha, tive que sair, mas depois ficava lá pentelhando minha mãe para fazer, mas isso é uma raridade, e eu já conheci muitas amigas minhas que queriam fazer, mas foram desencorajadas pelos pais. Ah não, vai fazer dança, vai... E a pessoa, e a menina ela queria treinar, mas ela não teve essa possibilidade, então cria-se essa mentalidade de que a luta não é um espaço para a mulher. E, como o mestre Paulo falou, por isso que é importante você ter essa pluralidade, porque quando você chega numa academia muito diversa, essa menina que sempre quis treinar, ela teve essa vontade ali, mas que foi reprimida, por assim dizer, por um tempo, ela vai se identificar, ela vai falar, não, é um espaço para mim também, tem outras meninas treinando aqui, então você começa a ter um sentimento de pertencimento naquele lugar. Por isso que é importante, como ele falou, não só para mulheres, mas a luta ela tem que ser um ambiente aberto para mulheres, para gays, para lésbicas, para negros,
para asiáticos, para todo mundo tem que olhar e se identificar com aquilo e falar, eu posso fazer. E quando você fala da defesa pessoal especificamente, vem uma coisa a mais, que é justamente, por exemplo, do ponto de vista da mulher, de uma necessidade de ter que saber se defender, que um dos princípios do combate, da gente parte do princípio que a gente vai enfrentar alguém que é o Ivan, que é o inimigo, que ele é de maior volume, ele está armado ou ele está em maior número. Então, se você vai partir do princípio que se alguém vai te enfrentar na rua, essa pessoa acha que ela tem uma vantagem sobre você, então você tem que estar muito bem preparado para essa situação. E para as mulheres isso é muito importante, porque estatisticamente é menor, é mais leve, isso já vai importar. E também tem uma questão da confiança, das vezes, o cara já necessariamente vai se achar mais forte, vai querer crescer, acha que pode fazer, acha que pode acontecer. Então a defesa pessoal, ela é muito importante, o combate é muito importante nisso, porque a gente trata das situações da forma mais real possível e para justamente, como o mestre Paulo falou, de você conseguir adequar para todo mundo. Isso que você falou do Pai Toli, né? Isso é um negócio interessante pelo seguinte, estava estudando material de bullying, material americano, tem um monte de livros sobre isso, e se descobriu que o pior bullying é o bullying da família. O bullying do colega da classe de aula, né, que aparece muito em filme e tal, ele não reverte em muitos efeitos colaterais psicológicos, mas o da família sim, é traumático. Então, na verdade, talvez não seja só impedir, mas a menina já fica até, nunca vou fazer isso, porque meus pais acharam que é feio, que é isso, que é aquilo. E é um negócio errado, se teu filho quer fazer, seja o que for, em esporte, tudo, tem que incentivar e não jogar para trás, né? Leon, por favor, vamos lá. Obrigado, mestre. Eu acho que isso daí acho que é o fato do momento, tá? Tem feminicídio, tem tudo isso acontecendo. Então hoje no país, no mundo, tá, o que mais precisa é trabalhar a liberdade de escolha, como a própria colocou muito bem a Ju, em relação à opção dela ir treinar para uma defesa pessoal, para uma liberdade de escolha. Então não polir, o próprio mestre falou e a Ju também, sintetizando, infelizmente os pais, principalmente retrógrados, aqueles que têm vulgarmente conhecido com qualquer luta, assimilar com violência, que eu acho que são dois lados da moeda aí, entre a violência e outro lado da luta. Você tem que ter uma agressividade. Você pode ter agressividade, mas não ser violento para consigo e com os seus familiares. Que ali dentro você vai criar a sua disciplina, a sua hierarquia e a sua conduta para vencer lá fora, no mundo cruel que a gente vive. Porque você vai vencer um inimigo lá fora. Só que você não está preparado. Principalmente as meninas hoje em dia, que são, entre aspas, como a Ju mesmo colocou, são vítimas, mas elas têm a liberdade para isso, para não ficar coadas. Elas têm a escolha de se sentir melhores, treinando, se identificando com aquilo e seguindo em frente de uma forma agradável, para o bem-estar dela mesmo também, porque vai ganhar segurança. No dia a dia ela vai ganhar segurança para realizar suas tarefas, realizar suas provas, realizar seus trabalhos, suas entrevistas de trabalho, chegar lá, opa, eu posso enfrentar. Não literalmente enfrentar um adversário todo dia na rua, não. Como o próprio combate traz, as análises de situação. Então você tem que se analisar a cada momento, que você vai ter que enfrentar o seu adversário e a cada momento você tem que contornar por ele. Nem sempre você vai bater de encontro. E isso daí para a mulher é aquela liberdade que ela vai ter, de escolha, de opção, de ela falar, pô, estou me sentindo melhor aqui, e eu estou vendo esse reflexo, eu estou me identificando com isso. Eu acho importantíssimo, nos dias de hoje, a mulher trabalhar o combate. Aqui, uns anos atrás, eu tive uma aluna, Juliana Menurá, o Marcos está filmando, conhece bem. Ela foi indicada para treinar o combate, não para fazer defesa pessoal. Ela foi indicada para ganhar confiança. E foi indicada pelo marido dela, não, vou fazer confiança. Isso me lembra o que o Mário Meir falou agora há pouco, sobre liberdade, né? Que foi uma grande sacada dele quando a gente estava conversando isso aqui, pouco por isso que virou esse papo, que na verdade as pessoas querem liberdade. Então liberdade de poder andar, poder sair, poder fazer o que quer dentro, que seja, claro, dentro das conformidades, né? Não é aprender a se defender para bater no outro, você poder ser você mesmo. Essa é a ideia da liberdade. E a ideia do combate, de você poder fazer isso, porque você desenvolveu confiança, desenvolveu capacidade de se defender e capacidade de você avaliar os riscos, é uma grande ideia. Deixa eu passar para a Ju aqui no meu dia, que hoje eu também falo, Juliana
Só Ju. Menos raro, Juliana Conrado. Ju, fala. Obrigado, mestre, pela oportunidade. E assim, eu faço das palavras da Juliana as minhas, entendeu? Porque ela foi realmente assim, tocou no assunto no ponto certo, conforme ela falou, do golpe traumático. Eu, por exemplo, era traumático para mim realmente ver essa situação de eu ter que me defender, porque assim, eu tenho que bater, eu vou apanhar. Ó, isso aí não é assédio não, porque ela é casada com ele, tá? Isso aí foi... Eu tenho que bater, eu vou apanhar. Então, realmente, é um trauma, assim, que na minha família, realmente, conforme você colocou muito bem, aconteceu, entendeu? A mulher foi feita para fazer balé, a mulher foi feita para só fazer coisa delicada. E, na verdade, não é questão de delicadeza ou não, é a questão da necessidade da gente ter que, hoje em dia, saber realmente se defender. Então, é muito importante o combate e eu recomendo. Isso aí foi praticamente uma propaganda, né? Mas, na verdade, as pessoas nasceram para fazer o que elas querem fazer. Então, essas ideias de vamos fazer que meu filho faça isso, minha filha faz aquilo, impede que a pessoa cresça e floresça do jeito que ela tem que ser, né? A verdade é essa. E impede também da pessoa não ver realmente a necessidade do como é que está o mundo lá fora. Sim. Meu filho e minha filha treinavam. Saber se defender. Junto, só complementando esse ponto de saber como está o mundo lá fora, dessa questão que o professor Leão trouxe, de confiança, que ela completou também, dessa questão de noção de realidade, são duas coisas que o combate eles trazem muito. É você ganhar confiança. Eu dou aula muitas vezes, aulões de defesa pessoal feminina, e um feedback, uma resposta que eu sempre escuto no final da aula, são meninas chegarem para mim e falar: caramba, eu não achei que eu fosse conseguir bater com essa força. Então, porque a pessoa ela não sabe realmente daquilo que ela é capaz. E você conseguir mostrar através da defesa pessoal o quanto que a pessoa é capaz de se defender é fundamental, porque hoje em dia já se tem um conhecimento muito maior da questão da violência, no caso específico da mulher, da violência que a mulher sofre. Mas junto com esse conhecimento da violência que a mulher sofre, tem que vir a noção de que, então, o que nós podemos fazer. E como o combate sempre fala, você é a sua última linha de defesa. Então, você aprender a treinar, você ter essa questão da confiança, você começa a ter uma noção de segurança diferente, você começa a saber para onde olhar, a reconhecer uma ameaça, a reconhecer um perigo, a postura que você tem muda. Então, tudo isso faz diferença para a sua segurança. Eu tinha uma questão que, na verdade, só vocês mulheres mesmo conseguem responder, né? Eu não tenho como eu saber isso. Na hora H, existe alguma coisa assim que diga para você assim: eu não preciso aprender a me defender, porque o meu pai me ensinou que menina não precisa, então na hora H alguém vai me salvar? Existe essa fantasia? Olha, porque algumas eu acho que tem, é uma experiência que eu tive com algumas alunas. Nunca foi uma coisa minha, porque eu sempre, como eu falei, eu sempre tive o interesse da luta, e eu fui incentivada, ao contrário do que infelizmente acontece. Que bênção, que bênção. Exato. Então, mas eu já vi coisas parecidas com meninas, por exemplo, eu dando aula, eu falando assim: se acontecer a situação tal, algumas meninas falaram assim: não, mas aí eu posso chamar a polícia. Eu falei assim: claro, mas assim, se a pessoa já está te agredindo, fica meio difícil de, enquanto você está sendo agredida, você ligar para a polícia. A polícia, ela vem nessa hora para resolver um caso que já foi feito. Você quer realmente passar por essa violência, para depois alguém ir atrás, e a punição ela vem depois da agressão, ela vem depois do caso. Então, existe esse pensamento que eu acho que falta às vezes uma associação do... Eu não vou ter alguém ali na hora para me defender, mas que para muitas mulheres, elas realmente elas têm esse bloqueio. Esse bloqueio de tipo assim: não, vai chegar uma hora que você e eu. Ela tem esse medo, sabe que isso pode acontecer, algo até contraditório, porque as mulheres, elas andam com medo. Essa coisa de você estar andando na rua, você está andando numa rua vazia, tá vindo um cara do outro lado, você atravessa a rua. Isso é uma coisa que normalmente os homens eles não vão passar. Se eles estão olhando um cara andando na rua, sei lá, se não vê a pessoa, se não vê algum outro tipo de comportamento estranho, o cara simplesmente vai passar pelo outro. Para as mulheres é muito mais comum que já venha o medo. Ouviu passos atrás, já vai olhar, já vai ter uma preocupação, já vai ter um outro tipo de receio que acontece. E apesar desse receio,
muitas mulheres têm um bloqueio de aprender a se defender. E esse pensamento de, não, mas aí eu vou ter que fazer, eu vou ter que tomar. E aí você fala, é você, porque vai chegar uma hora que só vai ter você. Tipo, eu acho assim mesmo, que elas querem, às vezes, passar o problema e não ela resolver o problema. Sim. Ela, de repente, ela não quer sair daquele zona de conforto. Digo assim, alguns casos de mulher, porque cada pessoa é diferente da outra, vamos generalizar. E eu acho que é uma questão mais de bloqueio mesmo, assim, sim. que a pessoa não percebe que ela faz isso. Será que é um bloqueio da pessoa, coisa colocada pela família, né? Porque a gente acaba bloqueio externo. Discutindo isso. Né? Isso, Isso que eu falo da polícia comum, mas não é só para mulher não, porque o que acontece é que as pessoas entendem a polícia como eu pago meus impostos, a polícia vai me salvar. A polícia está ali para proteger a sociedade, ela não está para proteger o indivíduo. Para proteger o indivíduo você tem cachorro treinado, tá? Você tem treinamento de defesa pessoal, você tem a tua arma em casa ou faca que você anda e a tua mentalidade. Só você pode proteger você, como você lembrou mesmo da teoria do combate. A última linha de defesa é você, a última linha de defesa é você. Você que separa o problema da sua violência para a sua família. Umas questões comuns também com mulher, cara, no treino, é porque às vezes aconteceu comigo de mulher dizer assim, não vou meter o dedo no olho dele não vou morder ele não sei o quê. Eu acho que não tem capacidade de enfiar uma faca em alguém. Isso também até acontece comigo, mas é raro. E aí eu sempre falo assim, você tem filho? Não. Você tem pai? Não. Tem mãe? Tem. Você sabe que o único jeito de salvar sua mãe agora é você atirar naquele marginal. Você atira, aí eu mato. É isso que eu quero. Você tem que entender que não é para sair matando todo mundo, não. O combate não é para isso. Você dar a resposta precisa para o problema que você tem. Se é um problema que você só tem como resolver daquele jeito, e só você pode fazer, não tem que esperar outra pessoa fazer. Você tem que resolver a questão, né? Isso entra numa questão da polícia, que a polícia ela não é Minority Report, ela no filme, né? Aquele filme que existem seres que identificam um crime antes de acontecer. Não, ela está ali, e muitas vezes ela está num policiamento para prevenção de que alguma coisa aconteça, sim. Agora, certos tipos de violência, certas ocasiões, a polícia ela não tem como estar em todas as áreas. Então ela não tem como evitar que certas violências aconteçam. Então o que você tem é justamente isso, é você colocar mais linhas de proteção, a questão dos discos de segurança que você vai colocar. Então, aonde você mora, o local que você mora, tem segurança? Isso dos discos de segurança é melhor explicar em outro vídeo. Senão... Sim. Né? Mas é uma questão que tem que ser, mas tem que ser aprendida. Então, essa questão da violência, que você falou de eu não vou ter coragem, isso é muito trabalhado no treino. E você vê que muitas mulheres, eu já tive alunos também que chegaram assim, poxa, mas aí eu vou bater, mas com o tempo a pessoa vai entendendo que aquilo ali não é para você fazer com o seu amigo, aquilo ali é para você fazer numa situação de risco e você vai dando a dose de agressividade que é necessária, porque na vida nós precisamos ter uma certa dose de agressividade, porque justamente isso, para um instinto de sobrevivência. Para você sobreviver, você tem que ter ali uma dose de agressividade para você conseguir se manter numa situação real de perigo. Devido ao bloqueio, Juliana, que é um bloqueio mesmo que acontece, entendeu? Será que eu vou ter coragem de enfiar uma faca em alguém? Será que eu vou ter coragem de me defender? Sim. Então realmente isso tem que ser realmente treinado para poder esse bloqueio parar de existir. Será é dúvida que mata a sua assertividade. Né? Uma observação, acho que para finalizar até essa dúvida que gerou em torno um pouco da polícia e tudo mais, a maior índice de agressividade é dentro de casa. Principalmente contra a mulher. Exatamente. Então, vou chamar a polícia dentro de casa. Não tem como. Você é como a linha de defesa. Na verdade, isso já gera uma outra discussão. Você quer ver uma coisa? Os números ingleses, eles são mais ou menos parecidos com a maioria das zonas urbanas. Né? 60% das agressões domésticas são contra a mulher. Isso é bastante claro. Mas os outros 40% são com o homem. Só que existe uma coisa chamada cifra negra. O que é cifra negra? É o crime subnotificado. Então, por exemplo, se o homem apanha da mulher, que ele vai apanhar mesmo, né? Ou ele está dormindo, a mulher joga água quente na cara dele e tal, a sociedade, ela ignora isso e o cara não tem coragem na delegacia para dizer que apanha com a mulher. Então, eu preferia ser mais geral nesse sentido, não necessariamente só mulher, mas qualquer agressão doméstica é um negócio horroroso, você entendeu?
E uma coisa que saiu até no programa da Oprah, da Oprah Winfrey, né, que tem um cara que foi processado e tal. Uma mulher cortou um tênis do marido e jogou dentro do liquidificador. As mulheres no programa riram, acharam engraçado. Cara, ela mutilou o cara. O cara não tem mais vida sexual, não tem mais nada, acabou. E elas acharam engraçado no programa. Será que se fosse com mulher seria assim? Não, claro que não. Pô. Todo mundo protege a mulher. Só que acontece, a sociedade tenta proteger a mulher desse jeito, e o que a gente está querendo dizer é que a mulher é que precisa se proteger. Não é a sociedade que vai proteger. Isso é uma ilusão. O deputado que está criando a lei lá, o policial que está do outro lado da rua, ele não vai te salvar na hora H. É você. Entendeu? E agora uma questão que é muito complexa para mim, assim, homem normalmente eu consigo atingir com o que eu vou falar agora, mas nem todas as mulheres eu atinjo. O cara é muito comum, né? O cara trazer um amigo dele pro treino, o cara fala assim, eu vim aqui para ver, mas não sou muito desse negócio de luta, não levo jeito, não sei o que. Não, você não tem que levar jeito. Você vai fazer combate porque você precisa, não é porque você é um atleta. Você tem plano de saúde? O cara tem. Você tem seguro no carro? Tem. Por que você tem? Sei lá, que algo pode acontecer. Esse que é o combate. O combate é caso você precise, não é para você usar toda hora. Quase todos os homens eu atinjo com essa questão. Aí eu falo assim, por exemplo, se um cara entrar na tua casa e quiser te matar, você sabe o que você vai fazer? Não, aqui você vai aprender. Não, entendi, vou treinar. Aí eu falo isso pra mulher, eu falo assim, um cara vai te bater, o que você vai fazer? Ela, não sei. Não, eu não sei. Ué, só não sei? Então, às vezes, eu tenho essa dificuldade de trazer a pessoa. Vou contar um caso aqui, que obviamente eu não vou falar o nome. Sobre senso de realidade. Estava na hora do almoço, estavam 3 graduados, estava o Pinho, o Thales e o Paulo treinando defesa de arma. Não, perdão, estavam treinando posição de arma. Então chegou uma moça. Aí quando a moça chegou, eu pensei, se ela vai ver isso, ela não vai entender que é uma etapa do treinamento, que a gente defende o uso de arma e tudo. Aí eu falei assim, tudo bom? Não, olha só, defesa, você começa de um jeito, você não é obrigada a fazer isso. Ela, não, fiz concurso para a polícia, eu passei para a polícia. Que bom. Depois ela falou que eu não tinha passado na parte física, mas enfim, que ela ia ter que fazer de novo. E aí eu deixei um livro meu, que foi do penúltimo, foi o Ciência de Proteção, que eu falo muita coisa de armamento, de segurança, parte policial. Aí ela estava lendo o livro, enquanto eu estava dando aula, eu voltei para atendê-la. Aí tudo bom e tal, ela abriu um olhão, não, muita coisa de arma, eu nunca pensei que eu pudesse dar um tiro em alguém. Eu parei assim, você fez concurso para a polícia. Não, mas sei lá, chega na hora lá, eu escolho ser secretária. Aí eu expliquei para ela que não é assim, que você tem uma arma, que se você estiver num bar e tiver um assalto, você vai ter que reagir. Aí ela, não sei, eu me senti desconfortável com isso. Mas é engraçado que ela não se sentiu desconfortável para fazer o concurso, né? Mas ela resolveu fazer o concurso e eu vou virar policial. Então, às vezes eu fico pensando assim, eu acho que isso é muito mais comum com mulher, mas eu conheço um monte de homem que também é assim. Só que pro outro lado. Pro lado do homem é o contrário. O lado do homem o cara acha que vai fazer uma arte marcial e vai dar porrada em 30, que ele viu o filme, que é muito mais perigoso ainda. Entendeu? Tanto que, pela essa lógica do homem, você vai ver que tem muito mais acidente de carro perigoso com o homem. Com mulher é batidinha de farol. O homem é o cara 300 por hora, ou junto um monte de adolescente, o cara tenta se provar. O homem, por si só, é um bicho meio idiota e suicida. Né? Os números mostram isso, os números estão falando a verdade. E a mulher, pela experiência que eu tenho, ela falta alguma coisa para ela entender que, gente, eu preciso fazer isso, ninguém vai fazer isso por mim. Que é isso que eu acho, da minha visão, que eu acho que isso é empoderamento mesmo. Ela não precisar de ninguém. Não precisar de pai, de mãe, de filho, de irmão para fazer qualquer coisa. Trocar o pneu, trocar a lâmpada, se o cara entrar e bater no cara, isso eu acho que é empoderamento. Né? A visão simbólica de ficar chamando a atenção para os problemas, eu acho que realmente tem seu valor. Mas ela aprender a resolver sozinha, esse que é o ponto, que é o que acho que é o mais difícil das artes marciais atingirem. Então, por exemplo, tem muita coisa de arte marcial que eu vejo que tem muita mulher, que na verdade, ou uma luta que não tem luta, né? É estranho, né? Eu vou te ensinar a jogar futebol sem jogar futebol, não tem luta. Ou às vezes a menina está ali para perder peso, porque a arte marcial normalmente perde peso, não para mim, evidentemente, mas ou das pessoas, o cara está perdendo peso,
Então elas estão enquadradas ali. Mas o objetivo central, que é resolver um problema, muitas não pensam nisso. E outras acham que só de fazer ginástica, imitando luta, estão aprendendo a se defender. Também é uma ilusão que já me gerou uma discussão também. Né? De novo, acho que isso entra numa questão social muito forte, né? A gente vive em sociedade e muitas das coisas que a gente assimila vem do que é considerado certo, e a gente assimila isso muitas vezes sem perceber. Então, hoje nós temos uma crescente, né, de movimentos defendendo uma igualdade de gênero entre mulheres e homens em vários aspectos da sociedade. Nunca era para ter sido diferente, concorda? Exatamente. Não tem sentido nenhum. Mas é uma coisa que tem que acontecer, que tem que ser lutada por isso. Tem que ser forçada. E muitas vezes, dentro dessa luta, ainda falta um reconhecimento da questão da segurança. Sim. Porque é visto, o pensamento estrutural, ele já está acontecendo, que é muito bom. Mas aí a pessoa se entender dentro dessa estrutura é que ainda é mais difícil. A pessoa, ela sabe, existe toda essa questão, essa pressão, a mulher não pode isso, não pode aquilo, como que isso tolhe a gente em vários aspectos, mas na hora de você reconhecer o que você deixa de fazer por causa disso é mais difícil. Então essa questão de, por exemplo, às vezes a mulher fala assim, eu não sei o que eu vou fazer se tiver um agressor, eu não sei, é real, ela não sabe, porque ela nunca se viu em histórias onde ela faz alguma coisa. Sim. Tem essa questão. Então, quantas vezes ela já viu sendo contado, sendo passado primeiro, que ela pode se defender, que ela consegue se defender. Quantas vezes ela viu histórias contadas em que quem se defendeu foi a mulher. Sim. Então, querendo ou não, sem perceber, essas coisas elas vão sendo entranhadas na pessoa e ela vai acreditando naquilo. Eu conheço história de mulher que salvou o marido. Exato. O cara, olha só, imagina, São o cara era histórias que a tenente. gente precisa conhecer mais. Eu vou falar uma história que eu acho bem ridícula, mas o cara era tenente de uma unidade aí e tal. Teve uma briga de carro, né? Ele botou a arma em cima do painel e saiu para discutir com o cara. Na hora que ele abriu a porta, o cara pisou na porta, a porta bateu no cara, quebrou o nariz do cara, e o cara ia bater. A mulher pegou a arma e botou na arma na cabeça do cara, ela não precisou fazer nada. Botou a arma, o cara. Os árabes podiam não ter tido essa atitude. Agora, uma coisa que você falou antes do reconhecimento, que eu recomendo, né, as pessoas lerem um pouco mais de história, ver o filme Sufragistas, ler sobre sufrágio. Hoje em dia, cara, mulher e homem votam. Eu não consigo imaginar por que uma mulher não iria votar. É a mesma coisa, por que é a mesma lógica da escravidão. Por que esse cara está submisso a esse cara? Ou por que a mulher não votava? Paga imposto, trabalha, né? Mas já foi assim, cara. Né? Já foi assim, assustador pensar. Vocês não poderiam votar, não, eu posso. Mas por que eu posso e você não pode? Né? E aí, quer dizer, só que essa parte da defesa pessoal, a questão é que as mulheres lutaram, conseguiram, né? E hoje, a ponto da gente não conseguir nem lembrar que era diferente. Quer dizer, eu vivi isso, graças a Deus, mas era diferente. Agora, a parte da defesa pessoal, acho que é uma questão complicada, porque você falou da sociedade, mas tem que partir da mulher também. Está por isso, né? Não, tem que partir, mas o problema é o que falta. É essa ligação. Eu estou fazendo minha parte, eu estou dando minha aula, né? Não, mas o que falta é justamente isso, é a pessoa reconhecer, esse que é a dificuldade. Aquilo está dentro da pessoa. A pessoa, você consegue imaginar, por exemplo, são anos de luta que o senhor tem. Você consegue se imaginar não acreditando que você consegue fazer uma luta? Porra. Agora imagina você desde criança. Minha vida é isso, cara. Agora você imagina desde criança você dizer pra você que você não pode e que você não consegue. Você não consegue. Não acreditar em você mesmo é uma coisa que. Isso é feito pra você, quer dizer. Detona. Você tá fracassando. A sociedade, talvez os teus pais, fracassam você. Mas uma coisa pra pensar também. A maioria do tempo as crianças passam com a mãe, não é com o pai. E se a mãe, a maioria das vezes, está em casa, mesmo que ela trabalhe e fique em casa, ela acaba tendo essa rotina. Nem que seja 2 horas por dia, mais ou 3. Então, quer dizer, tem que consertar essa mentalidade da sociedade feminina, em especial, para que ela não crie caras machistas e que ela não crie uma mulher que seja frágil. Só que não é o cara. Eu, por exemplo, pessoalmente, minha filha treinou combate, meu filho treinou combate, para mim, todo mundo treina combate. Meu neto vai treinar combate, entendeu? Até o cachorro, o gato, o papagaio vai treinar combate. Eu não consigo imaginar uma razão para uma pessoa não fazer isso, entendeu? Isso, na verdade, isso aqui é até um dado religioso, mas no Talmud tem uma passagem sobre todo pai tem que obrigar os filhos, né, o filho, a nadar, a se defender e alguma outra coisa, que eu não me lembro o que é. Uma passagem, está um trecho, o Talmud é uma compêndio de livros judaicos, enfim, é só um comentário.
Isso é uma obrigação que o líder tem. Se não o filho nadar, se não o filho se defender, é porque, cara, eu vou morrer, meu filho não tá aí, né? Eu acho que a gente já se alongou bastante, né? Acho que isso é uma última observação, mestre. A gente falou tudo aqui. Virou um debate. É o mais importante, que eu acho que todo mundo está colocando para fora o que mais às vezes está em dúvida das meninas entrarem, da liberdade, da busca da liberdade. Foi colocado bem, a posição da confiança, estou dando um resumo rápido. E o principal que eu acho que não colocaram aqui é um pouco das meninas se sentirem masculinizadas, entrando para a defesa pessoal. E não é. Você vê o que acontece. Ela está treinando, não adianta. Porque ela é menina, então eu não vou sentir masculinizado por isso, não. Tem casos até de UFC, deixa eu dar uma dentro aqui, mas teve a Poliana Botelho, que é uma amiga minha até, o pessoal foi campeã agora na última luta dela. Cara de modelo, ela não tem. Uma menina que ela, por ela ter uma cara bonita e tal, eu vou entrar numa luta, vou me desfigurar. Isso já lutando profissionalmente. Então, mas é uma diferença onde eu quero chegar, que até a defesa pessoal, você trabalhando com ela, você não vai precisar ser masculinizada, estar com o corpo totalmente para sair lá sem um olho, sem um dente, sem totalmente desfigurado. Porque você vai sair desfigurado num soco, num chute. O medo às vezes de bater, o medo também de receber. Então, eu acho que cria também nelas, nas mulheres, esse medo de, não, eu vou ficar muito másculo, eu vou me machucar. Aí aquele detalhe de você ter a defesa pessoal com uma carta na manga para ganhar da confiança, análise das situações, ter liberdade para você poder andar e ter escolha de você se desenvolver dentro daquela atividade, sem precisar ficar com aquele medo, aquele receio, para um dia que precisar usar e não ter como usar. Mas acho que isso que você falou, ele já vai para um outro debate, porque é o seguinte, a população geral, quando você fala em luta, ela pensa que defesa pessoal e MMA é a mesma merda. São coisas que não tem nada a ver. O MMA, o cara está indo para a exposição ao confronto, né? E defesa pessoal é justamente você evitar que só usar quando necessário e bater primeiro. Sim. Então é bem diferente. Então isso é uma outra questão, que acho que gera um outro debate para a gente aqui também. Com certeza. Só Quer fechar um? Só fechar da questão, como a gente começou falando da pluralidade, da importância de quanto mais diverso, quanto mais diversidade você tem no seu treino, melhor para o seu treino. Porque, por exemplo, essas questões que a gente está trazendo aqui, que a gente está levantando sobre a mulher na defesa pessoal e na luta, só é possível porque nós temos mulheres treinando. Sem isso, como é que você vai entender? E como é que você vai, até mesmo no combate, a gente está sempre se aperfeiçoando, sempre procurando as técnicas mais eficientes. Eu preciso de pessoas diferentes que passam por situações diferentes para eu saber o que eu posso aplicar, o que vai funcionar e o que não vai funcionar. É só exemplo. Vamos fechar, pessoal, senão isso aqui não vai ficar. Pessoal, obrigado aí pela atenção. Espero o próximo. Obrigado, mestre Ashur.